que... Vem cá, irmão Francisco. Irmão Francisco presbítero irmão Francisco, pode pegar sua espada aí, porque ele vai compartilhar a palavra de Deus. Vamos aplaudir irmão Francisco, homem de Deus, não é servo do Senhor. Estava lá na TV Candidez agora há pouco, compartilhando a palavra de Deus, né? E a gente fica tão feliz em vê-lo fluindo no Espírito. Mas agora, está quantos anos, irmão Francisco? Eu sei que isso é meio esquisito, mas... 67. E eu queria desafiar alguém aqui a correr com ele 5 quilômetros. Porque esses dias eu vi ele correndo ali e eu fingi de bobo. Irmãos, igualzinho um motorzinho correndo aqui na pista de Cooper. Esses dias deu uma paradinha, né? Mas eu fiquei chocado. Eu falei assim, não, pode ir. E o irmão Francisco é bênção demais, ele vai compartilhar a palavra. Estou falando por quê, queridos? Porque nós vamos ter uma corrida. É a primeira corrida cristã de Divinópolis. Sabia disso? Já teve caminhada não sei o que lá, para isso, para aquilo, mas é uma corrida de rua. Vai acontecer dia 9 de março. Nós vamos correr 5 quilômetros aqui e 3 quilômetros. Se você não consegue correr, ande, né? Mas venha, se inscreva. Eu não sei, como que tá aí? Já tem vaga ainda? Tem ainda umas 50 vagas ainda, porque é limitada as vagas. Vai ter um kit bacana, camisa, medalha. Não vai ter competição no sentido de campeão, né? É uma corrida de comunhão. Então as pessoas vão correr, alguns vão correr 3 quilômetros, outros vão correr 5. Mas eu estou muito assim, impressionado, né? Ver o pessoal, os patrocínios, as empresas patrocinando, supermercado Rena. Eu estou lembrando dos famosos aqui, tem mais. Lá como que chama lá? Múltipla contabilidade, é isso? Telcar, tá chique demais aí o negócio, né? A Vila Vargas e várias empresas, Flávia Boari Pijamas. Então, assim, muito legal ver a igreja saindo para fora, né, gente? Olha que legal, né? Fazendo movimentos que vão envolver toda a comunidade. E essa vai ser nossa experiência, a primeira experiência. Parece que é 150 vagas. Vamos fazer uma corrida bem legal. Polícia Militar vai apoiar, né? Vai ser bem bacana mesmo. E o ano que vem nós vamos fazer uma ainda maior, para a glória de Deus. Vamos tentar colocar na agenda anual da cidade uma corrida do Evangelho Pleno. E vai ser muito bacana, porque nós queremos trabalhar não só o espírito, não só a alma, mas também o nosso corpo. E o presbítero irmão Francisco falou comigo. A minha pressão, pastor, depois que eu comecei a correr, ela equilibrou assim, impressionante, né? E faz bem para a saúde. Dá uma caminhada, uma corridinha. Vai ter para as crianças aqui, irmãos, as crianças que vai tirar essas cadeiras, vão fazer circuito para as crianças aqui, vai ser bem bacana. Então envolva, tem um linkzinho que você faz o seu cadastro, né? Não deixe de participar. Vai ser dia 9 de março e no dia 2 agora a imersão. Amém? Então está feito o recado, estenda as mãos para cá, vamos receber o presbítero irmão Francisco como homem de Deus enviado para compartilhar o que Deus colocou no coração dele nessa noite. Pai, obrigado pela vida do teu servo, obrigado, Deus, por essa noite, por essa oportunidade de estarmos juntos. Pai, que a tua presença, Senhor, a tua liberdade, como sempre, flua, Deus, através do teu Filho. Nós recebemos ele como enviado do Senhor, para entregar uma palavra que cura, que liberta, que transforma, que confronta, que nos faz melhores. Ah, Deus, usa o teu servo, Senhor, e que ele possa, Pai, nessa noite, com toda a alegria do seu coração, compartilhar o que o Espírito do Senhor tem liberado sobre a vida dele. Nós agradecemos e oramos por ele, pela sua casa, pela sua família. Que seja um momento precioso. No teu nome nós oramos. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz de nosso amado Senhor Jesus Cristo seja com todos. E que o Pai venha falar ao coração de cada um que está aqui nessa noite. Eu, ouvindo aqui o pastor Alisson, eu muito assustado, porque cada vez que eu me coloco diante da igreja do Senhor, eu me lembro o preço que custou cada alma, o preço do sangue do Filho de Deus. E nós temos uma responsabilidade diante de Deus, que um dia o Senhor irá pedir conta de cada um de nós, de tudo que nós temos feito
aqui na terra. E eu quero convidar a igreja do Senhor que nesta noite aqui está presente, que abra as vossas Bíblias comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10. Aqui fala de quando o Senhor chamou 12 para ensinar e capacitá-los e depois enviá-los a levar a sua mensagem às suas ovelhas perdidas. Falar do amor de Deus para quem verdadeiramente conhece aquele que sonda o coração, que prova os pensamentos, não é brincadeira. Não é fácil. E eu, se aqui estou nessa noite, é pela misericórdia do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Eu queria estar lendo com os irmãos um texto desta palavra. Para nossa meditação nesta noite, eu creio que o Senhor irá falar com cada um de nós nesta noite. A gente sempre tem uma expectativa de vir na casa do Senhor, querendo receber uma bênção. A nossa mente está voltada para isso. Eu vou buscar uma bênção. Mas nós precisamos ser um abençoador. Nós precisamos ter algo para nós ofertar. Nem que seja um abraço, uma palavra de esperança para aquele que está triste, para aquele que está preocupado. Uma palavra de dizer: nós temos um Deus que tudo pode, que pelo poder da sua palavra Ele fez os céus e a terra. Ele diz: age aquilo que não existia, veio existir. Deus tem a solução para a sua vida. Nós estamos precisando de pessoas que têm essa visão, que têm esse entendimento, que é um Deus que tudo pode. Porque eu tenho passado no deserto, eu tenho passado no vale, eu tenho visto, como o pastor estava dizendo assim, quantos anos, irmão? E eu sei, se não fosse a mão do Senhor, eu estaria debaixo do pó da terra há muitos anos. Das curas que o Senhor Jesus já fez, que deixou os médicos de boca aberta. Porque é um Deus que um dia, pela sua infinita misericórdia e graça, Ele me escolheu. Não que eu tenha uma capacidade, que eu seja alguma coisa, mas o pastor fala da libertação nesta noite. É nós ter um entendimento que nós temos um Pai que tem o controle da nossa vida, que tem o poder da vida e da morte, e que nós temos que, como uma criança no seio da sua mãe, aquietar e saber que Ele é Deus, que Ele que cuida de mim e que cuida de você, porque tem muitas coisas nas nossas vidas que nós não podemos fazer nada. Mas aquilo que nós podemos fazer, Ele quer que nós façamos. Ele não vai fazer por mim e nem por você aquilo que é responsabilidade minha e sua. Louvado seja o nome de Jesus, assim diz a palavra de Deus. E Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai-lhe, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeu, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vosso cinto, nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento, ou seja, o trabalhador do seu salário. E em qualquer cidade ou aldeia em que entrade, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. Louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos e amados irmãos, às vezes nós temos um pensamento, nós temos uma forma de pensar, e nós queremos fazer algo que massageie o nosso ego, que é a nossa vontade. E aqui já no início do texto, o Senhor preparou os seus discípulos
E ele agora ordena e direciona onde eles poderiam ir. E ele dizendo que eles não fossem pelo caminho da gente e nem entrassem na cidade de Samaritano, mas que eles fossem as ovelhas perdidas das casas de Israel. Aonde você tem ido? É aonde o Senhor quer que você vá? É aonde Ele te ordenou para ir? Porque quando nós somos servo, o servo não tem vontade. O servo vive para fazer a vontade do seu Senhor. Será que eu e você estamos fazendo a vontade do Senhor? Ou será que nós estamos querendo fazer a nossa vontade? E fazer a vontade do Senhor não é fácil. Ele diz que a porta é estreita, o caminho é apertado. Andar nesse caminho não é tão simples como muitos estão imaginando. Eu tenho andado aí nessa cidade, eu tenho ido em lugares que eu nunca imaginei que eu ia. Pessoas que eu não conheço me chamando para entrar nos seus apartamentos e orar porque as coisas estão difíceis. Eu estou vendo o sofrimento, a opressão em que estão as pessoas. Eu tenho sido chamado, não em pessoas que estão lá fora, que não conhecem a palavra, não. São pessoas que estão dentro da casa do Senhor, que estão com a Bíblia na mão. Alguém que me chega com a palavra dizendo assim, eu sou pastor, eu sou isso, e me chama na casa deles, diz assim, eu chamei o Senhor aqui, eu queria abrir o meu coração, minha vida está arrebentada. E eu estou pregando a palavra. Mas tem 8 anos que eu e a minha esposa estão dormindo em quarto diferente. E todos os dois participando da ceia, tá na igreja, está pregando a palavra, está falando de Deus e estão vivendo nessa situação. Meus queridos amados irmãos, talvez isso seja muito assustador para a igreja. Mas é o que o Senhor me chama para falar. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus. O Senhor, Ele diz assim, ide pregar e dizendo, é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino fala de alguém que domina, que reina, que governa, que tem poder. Será que Deus reina na minha vida? Será que a vontade dele prevalece sobre a minha? Era isso que Jesus estava ordenando os seus discípulos, mandando eles dizer que o reino de Deus havia chegado. Quantas pessoas estão sofrendo dentro da casa do Senhor, porque o reino de Deus não está sobre a sua vida, não obedece a Deus como o Senhor Jesus disse, porque dizeis Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. O Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu o ensinamento da sua palavra. Todos nós temos aqui a Bíblia na mão. O Senhor Jesus diz que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Ele disse, examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Mas nós estamos ficando muito sábios, muito importantes. Nós parece que nós estamos ficando ácidos o suficiente, nós estamos querendo resolver as coisas do nosso jeito, por isso as pessoas estão sofrendo. Eu tenho chorado muito. Eu tenho passado dias que eu passo achando que eu vou passar mal, de lugares que eu vou, é situação que eu vejo, e que para mim é tão simples, que era como eu tirar esta caneta daqui e passar para cá, acabou o problema. É como o pastor acabou de dizer, está dentro da pessoa, está dentro da mente, está dentro do coração, a amargura, porque o inimigo ele não perde tempo, como o apóstolo Pedro disse que ele está de redor, rugindo como um leão, procurando alguém que possa tragar. E quando a pessoa dá uma brecha, ele entra. E ele começa a colocar as correntes dentro do pensamento da pessoa e vai levando a pessoa, e quando vê, ela não consegue sair mais. E o Senhor não está longe de nós, pastor. O Senhor está todo dia olhando para o meu e seu coração, para ver se tem um espaço, se tem uma porta aberta, para que Ele possa entrar e trazer a instrução e nos livrar da condenação eterna, nos livrar do sofrimento aqui nessa terra. Quantas pessoas estão sofrendo? Tive aqui um dia
de um culto. Na outra quinta-feira, sem ser essa, a última atrás, alguém me chamou para que eu fosse no hospital orar por uma pessoa que eu não conhecia. E eu tive uma dificuldade durante o dia e não consegui. E aí eu tinha uma opção de vir no culto ou de ir no hospital. Eu estava muito cansado. Eu tinha ido orar por uma pessoa lá perto de Formiga, sem essa pessoa me chamar, mas o Senhor me chamou. E o Senhor me mostrou a situação com que aquela pessoa estava. E eu comecei a achar difícil, achar longe. E fui adiando. E naquele dia eu acordei, o Senhor disse, você vai lá. E eu comecei a sentir tudo que aquela pessoa estava sentindo. E quando chegou por volta das 12 horas, eu falei, eu vou passar mal, eu não vou aguentar. Eu fui naquela casa. E o Senhor deu o livramento daquela pessoa. Então, meus amados irmãos, às vezes a gente quer fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Servir a Deus, irmão, eu não estou aqui dizendo que eu sou um super-homem, que eu não sou nada. O pastor Ars sabe muito bem o deserto que eu tenho andado nele. Quantas vezes eu e o Senhor, tem vezes que nós precisamos da oração dos irmãos. Precisamos estar orando uns pelos outros. Assim diz a palavra que nós temos que estar orando uns pelos outros. Mas tem uma oração, tem coisa que é nós e Deus. É nós entrar no nosso quarto, como o Senhor Jesus disse, colocar a boca no pó e clamar e pedir por misericórdia. E eu chego aqui naquele dia e a minha consciência estava que tinha alguém me esperando lá no hospital. E que eu tinha dado a minha palavra, que eu iria lá naquele dia. E o Espírito de Deus traz e fala comigo. Quando você está na presença de Deus, que você está no reino, que tem um que reina sobre a sua vida, Ele fala com você. Mas quando você não obedece, simplesmente Ele não fala mais. Porque Deus não é como os homens. Às vezes a gente está lutando com uma pessoa, aquela pessoa não quer nada, nós estamos ali todo dia. Deus não. Deus, Ele é misericordioso, mas Ele não inocenta o culpado. E às vezes a gente quer ficar ajudando uma pessoa que nem Deus quer ajudar mais. E isso digo não somente nós aqui não, mas homens de Deus como o profeta Samuel, que estava querendo orar para um homem que Deus já tinha rejeitado, ao ponto que Deus dizia assim, Samuel, até quando você vai ficar reclamando e pedindo por Saul, se eu já rejeitei esse homem? Não adianta. E quem tinha escolhido Saul como rei era Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, irmão. Porque nós nos julgamos muito importante. Como se fosse Deus que precisasse de mim. Como se fosse Deus que precisasse de você. E nós que precisamos do Senhor. Que temos que clamar por misericórdia todo dia. E termina aquele culto, eu saio aqui correndo. E chego lá naquele hospital. E ali tinha uma jovem, as plaquetas dela abaixou e os médicos fazendo exame, já tinha mais de uma semana que ela estava hospitalizada e não conseguia encontrar o que estava acontecendo com ela. E quando eu entrei ali naquele quarto e eu disse para ela que ela não se preocupasse, porque o Deus que formou ela no ventre da mãe dela é aquele que ressuscitou a Lázaro, que já estava há 4 dias no sepulcro. E que ele tinha o poder de fazer o que aqueles médicos não poderiam fazer. E o Espírito Santo de Deus começou a colocar palavras nos meus lábios. E eu disse para ela que ela não me conhecia, que eu não conhecia ela. Mas o meu mestre, o meu Senhor, naquele dia que estava lá na cruz, Ele já sabia daquele nosso encontro ali no hospital, e que Ele sabia quais seriam as palavras que eu ia proferir para ela, que Ele sabia de tudo. E ela começou a chorar, e eu orei por ela, e diz, amanhã, em nome de Jesus, você vai ter uma boa notícia. E o médico liberou ela naquele dia. Porque há um Deus que tudo pode, irmão. Se nós nos humilharmos, e saber que Ele é Deus,
e obedecer à voz dele, ele diz que ele coloca um anjo do nosso lado. Mas se nós não obedecermos a Deus, Deus nos deixa, como Deus deixou Saul, que chegou numa situação tão terrível, que ele procurou que o seu servo pegasse uma espada e o transpassasse com aquela espada. Queria morrer, suicidar, e não tinha força. E ninguém, pelo conhecimento da palavra que eles tinham, que não era para tocar no ungido de Deus, ninguém quis fazer o que o seu Senhor estava mandando, porque tinha um Senhor mais superior do que aquele Senhor da terra, que é o Senhor do céu. E Saul jogou a espada na frente e pulou em cima dela. Um homem que foi chamado e escolhido por Deus, que quantas vezes Deus repreendeu, mandando o profeta, falando das coisas que eles estavam fazendo errado, mas ele queria justificar para Deus o que ele estava fazendo. E muitos de nós queremos justificar diante de Deus os nossos erros, querendo sentar e argumentar com Deus, até um dia que o Senhor disse: eu já rejeitei, cansei dessa pessoa. A Bíblia diz que Deus, ele ira todos os dias, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Então o Senhor diz para nós irmos as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ele dá umas ordens aqui para curar os enfermos, expulsar os demônios, que aquilo que de graça recebemos, de graça dai. Será que eu e você temos essa consciência que o Senhor Jesus, ele nos outorgou, ele nos deu o poder para nós fazermos a obra dele, como ele mandou esses discípulos que foram curar os enfermos, viu os demônios saindo das pessoas pela ordem que eles davam, e eles ficaram tão maravilhados, e quando eles voltam de Senhor, que maravilha, até os demônios nós vimos saindo das pessoas. E Jesus voltando para ele disse: não alegrai por causa disso não. Antes eu digo vocês que alegrai, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Tudo aqui nessa terra é passageiro, tudo que você adquire aqui vai ficar. Por isso o Senhor Jesus estava dando uma ordem que ele nos levasse muitas coisas, que não levasse bens, que não levasse ouro e nada. E aonde está o nosso coração? Jesus disse que onde estiver o nosso coração, onde tiver o nosso tesouro, está o nosso coração. Em que nós temos colocado o nosso coração? Sábado agora vai fazer 15 dias. Eu estava descendo lá para a roça. Eu olhei e não tinha ninguém para ir comigo, chovendo. Eu tinha convidado um pastor que lá ia comigo. E durante a tarde ele não falou mais comigo, silenciou. Eu mandava mensagem, ele não respondia. Eu tinha acertado com ele os detalhes da hora que a gente ia sair. Esse homem não chegava e o tempo lá ia passando. E eu pensei: meu Deus, se eu saio, ele vem e fala que eu não esperei ele. Eu vou ficar muito chateado com isso. E o tempo estava passando, eu estava ali naquela aflição, alguém me esperando com chuva. E eu coloquei lá no grupo da igreja, na resenha dos homens, uma foto dizendo assim: estou saindo para uma missão. Se vocês puderem, façam uma oração por mim. Nenhum de vocês imaginava o que eu estava passando, a aflição que eu estava passando. Mas existe um Deus que tudo pode. O irmão Giovanni estava chegando do serviço. Nunca tinha passado na minha mente que o irmão Giovanni fosse um dia comigo lá. Mas tem um que ouve a nossa oração. Tem um que tem poder sobre a mente do ser humano. Tem um que fala até mesmo com animais e manda que eles falem com voz humana para livrar alguém da morte. Nada mais, nada menos do que uma pessoa que não é ignorante não, mas de um profeta, como Deus fez uma mula falar com um profeta. Um homem que escutava a voz de Deus endureceu a serviço, ficou tão cego, com a cabeça prendida mesmo de corrente o seu entendimento,
Deus precisou de usar uma mula para fazer aquele homem entender as coisas. E Deus usou de misericórdia, usou o servo abençoado que ele tem. O irmão Giovanni liga para mim e disse: irmão, eu estou vendo aqui aonde o senhor está indo. Eu disse: irmão, eu estou indo num lugar bastante longe daqui, lá vai ser 1h20. E ele disse: se o senhor me der um tempinho, 15 minutos, eu vou lá com o senhor. Basta o senhor mandar aí a sua localização, e eu estou com o meu carro abastecido, eu passo aí, ponho o irmão e a gente vai. Eu comecei a rir, sabe? Eu disse: irmão Giovanni, que bênção que o irmão tem esse coração tão grande, tão maravilhoso. Mas eu quero dizer para o irmão que o seu carro não vai lá não. E às vezes eu até parei e fui refletir, pastor. Falei: será que se eu tivesse um carro igual o do irmão Giovanni, será que eu tinha essa liberdade de ir lá naquele lugar? Ou será que eu ia olhar para o meu carro e falar assim: oi, da onde que eu vou pôr o meu carro nessa estrada de chão, nesse barro, que essa chuvada, aonde os caminhões que buscam leite passam, afunda a estrada, faz aqueles buracão, aí você tem que colocar uma roda de um lado e do outro. Eu disse: ô meu irmão, o seu carro não vai lá não, meu querido. Se o senhor quiser ir no meu poisézinho que eu tenho, aí sim, eu passo aí e apanho o senhor. O irmão foi comigo naquela alegria. Mas ele voltou tão feliz. E ele chega lá e eu disse: ô irmão, Deus colocou no meu coração que ele fosse o que ia ministrar a palavra ali naquele lugar. Eu sou muito despercebido, também não gosto muito dessas coisas não. Mas eu queria documentar como aquele homem caiu de joelho no chão e chorando, pastor, é a alegria do coração dele. Ele disse: irmão, se eu soubesse, eu tinha trazido o meu saco. Eu vou vincar mais com o irmão. Naquela alegria, o irmão voltou realizado, alegre. Aqui, pastor, é uma maravilha a gente estar aqui, subir aqui no púlpito, é bênção, Deus colocou, Deus chamou. Mas vai lá na roça, para você ver a alegria daquelas pessoas que estão lá esperando, que liga todo dia: ô irmão, você vai trazer alguém? Ô irmão, quem vai vir com você? Irmão, você chega lá e eles estão naquela alegria porque eles não têm ninguém que pregue. E nesse momento, pastor, eles estão vendo lá. Muitos deles acompanham o culto aqui, o senhor não sabe, mas eles falam sempre comigo, dizem: ô irmão, a palavra lá foi isso. E eu ouvi a palavra, que Deus abençoe eles lá onde eles estão esperando a gente lá, sabe? Então o que acontece, irmão? Eu estou trazendo o que Jesus chamou os seus discípulos para fazer. E eles foi evoluindo. Muito medo, muita pressão, muita cadeia, muita prisão. Mas eles aprenderam a ter uma intimidade, um relacionamento com o mestre, que eles não tinham mais as suas vidas por preciosas. Não estava preocupado com cadeia, não estava preocupado se alguém ia matá-lo, porque para eles sabia que já não existia mais morte, que a morte para eles era como atravessar uma porta e entrar na glória, estar com o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, que para ele estar com Cristo era incomparavelmente melhor. Mas ele queria fazer a vontade de Deus. Se ele permanecer no corpo aqui na terra para fazer a obra de Deus e desse fruto para o reino de Deus, ele ficaria, porque essa era a vontade de Deus. Qual é a minha vontade? Qual é a sua vontade? Será que o Senhor ele pode contar comigo? Será que ele pode contar com você? Eu tenho andado assustado, irmão, do que eu tenho visto. Não é lá fora não. Eu tenho andado em diversos lugares, um monte de pastores me chamando: irmão, vamos comigo em tal lugar orar. Pessoas que eu não conheço, posso mostrar aqui o meu celular: irmão, vem trazer uma palavra aqui. Irmão, vem trazer uma palavra aqui. Ontem eu estava no Serra Verde, numa igreja no Serra Verde. Amanhã vou numa igreja que eu não sei nem o nome, lá no... é lá para o lado do aeroporto, eu esqueci o nome do bairro lá. O pastor me mandou uma mensagem aqui me chamando. Então assim, irmãos, eu falei: Senhor,
E o Senhor falou comigo assim: eu estou te mandando. Eu fui numa igreja de um pastor que eu fiquei assustado que eu vi aquilo lá. Deus usa o homem de olhos abertos. O que você pensa lá na igreja, Deus mostra para o homem. Ele chega lá e diz assim: é isso, hoje você falou isso, teve isso, está acontecendo. Eu estou mentindo, fala se eu estou mentindo. Assusta as pessoas, irmão. E lá na igreja dele, as pessoas ficam do lado de fora que não tem jeito de entrar. E eu fui lá e vi aquilo, e ele pega e manda uma mensagem para mim e disse: ô pastor Francisco, vem trazer a palavra aqui terça-feira, é um culto de libertação. E lá, para quem é fraco, irmão, você vê pessoas endemoniadas caindo para lá, as pessoas que vai para ser libertas, essas pessoas que é usuário de droga, essas coisas todas. E Deus usa aquele homem mesmo, e como Deus revela os mistérios, pessoas vomitando as coisas, sendo curadas, e a notícia está espalhando, e as pessoas vão lá. E eu vi aquilo, que eu fui lá com uma pessoa, e ele me chama. E eu falei assim: pastor, comigo e Deus, o que eu vi aqui, quem sou eu para poder chegar diante de uma igreja, de um povo acostumado a isso aí? Quem sou? Misericórdia. Aí quando foi, ele queria que eu fosse lá na terça-feira. Eu tinha ido lá num domingo à noite. Quando foi segunda, era 11h45 da noite, eu estava orando. O Senhor falou comigo assim: por que você falou que não ia lá? Quem te chamou não foi ele não, foi eu que te chamei. Manda uma mensagem para ele agora e fala que você vai. Eu fiquei constrangido, com vergonha. E por outro lado, a hora já estava avançada, mas lembrei de um pastor que pregava e dizia assim: é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece que é melhor, irmão. Eu peguei e mandei aquela mensagem achando que ele estava dormindo. E ele imediatamente liga para mim e disse assim: eu falei, se o senhor não tiver arrumado ninguém, pastor, eu vou. Não contei o que o senhor tinha falado comigo. E ele liga para mim e disse: irmão, como que eu ia arrumar alguém? O Senhor falou que você vinha. O Senhor falou: não precisa arrumar não, Ele vai. Eu ia te esperar até a hora de iniciar o culto, irmão. Porque o meu Deus nunca mentiu para mim. O meu Deus nunca mentiu. Então, meus queridos amados irmãos, eu quero encerrar com os irmãos aqui, que servir o Senhor Jesus é a melhor coisa que existe na face da terra. A bem-aventurança, como o pastor começou aqui o culto falando, nós estamos na presença do Senhor. Mas o Senhor, ele termina dizendo para os discípulos assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e segue após mim não é digno de mim. E quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-é. Quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso assusta, irmão. Você amar o seu filho, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, mais do que a Deus, ou amar a Deus mais do que os seus filhos? Quantos de nós o Senhor nos chama para nós ir levar uma palavra, para nós visitar alguém, para a gente orar por uma pessoa, ou simplesmente para nós virmos adorar o Senhor? Nós não podemos vir porque nós temos que levar o nosso filho numa festa. Assusta, irmãos. Talvez vocês tenham muito tempo que não vê isso. Eu não estou falando isso porque eu quero não, e eu nem sabia o que eu ia falar aqui nesta noite. Eu procuro ler a palavra de Deus e me colocar como instrumento, deixar Deus fazer o que quiser fazer da minha boca. Eu estou aqui para servir, eu não tenho vontade própria. Eu não estou falando isso com nenhum objetivo de ofender, de afrontar ninguém, não. Mas essa é a mensagem que eu recebi do Senhor nesta noite. Mas aquele que ama o Senhor, aquele que obedece à palavra do Senhor, esse tem uma aliança com Deus. Quando você clama, o Senhor, ele fica de pé para responder a sua oração.
Quando você levanta um clamor, o Senhor, Ele envia o anjo. Muitas vezes nós passamos nos vales. Como eu tenho mais de 3 anos que eu tenho andado no deserto, que eu poderia ficar dias tentando argumentar com detalhes tudo que eu passei, os irmãos nunca poderiam entender, porque é muito além do que os irmãos entendem. Quantas lágrimas, quanto choro. E eu pensava, o Senhor esqueceu de mim, Deus não fala mais comigo, e eu ali chorando. Mas o Senhor, Ele tem um tempo certo para tudo. É a hora de Deus, não é a hora minha. Tudo está escrito no livro do Senhor. E naquele dia que o Senhor Jesus estava lá naquela cruz, Ele sabia também que nesta noite Ele ia me colocar aqui em cima. Eu creio que tem muitas pessoas que nunca me viram subir aqui neste púlpito para trazer uma palavra. Mas o Senhor sabia que no dia de hoje Ele ia colocar essas palavras na minha boca, não por minha causa, mas por causa de quem está aqui. Porque Ele te criou para ser feliz, Ele te criou para ter paz, para ter vida e vida em abundância. Porque Ele diz que o ladrão veio matar, roubar e destruir, mas Ele veio desfazer as obras desse ladrão, e Ele vai desfazer a obra desse ladrão na nossa vida, o dia que Ele for o rei da nossa vida, que Ele reinar, que Ele governar a minha e a sua vontade, então Ele vai te tirar do perigo. Você lá vai ali naquela rua, tem uma cilada, tem um laço, tem um acidente, tem uma pessoa embriagada que vem ali dirigindo um carro e vai colidir com você. Ele fala com você, vira nessa rua. Se você escuta a voz dele, você vira, ele te livra. Mas se você não obedece a voz dele, você vai passar e vai sofrer o dano. Eu queria, com a permissão do pastor, fazer uma oração nesta noite com todos vocês. Amém? Amém. Tá ligado, glória a Deus. E essa mensagem, eu vou dizer como Paulo diz assim: aquilo que eu recebi do Senhor, isso também eu vos ensinei. Eu não vou nem dizer para os irmãos que eu estou ensinando nada, mas eu vou dizer para os irmãos que aquilo que eu recebi do Senhor nesta noite, isso também eu entreguei, isso também eu transmiti. Amém? Vamos nos colocarmos de pé. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. O Senhor, Ele conhece cada um de nós muito melhor do que nós mesmos. O Senhor, Ele me conhece muito mais do que eu. Ele sabe tudo que tem passado na minha vida. Muitas coisas que eu estou lutando comigo e querendo entender, às vezes eu não entendo. Mas o Senhor, Ele entende, Ele sabe tudo. A mim e a você. E aqui tem muitas pessoas que estão com dificuldade, que têm tristeza profunda na alma. Assim diz o Senhor que vê todas as coisas. Tem muitas pessoas que muitas das vezes têm medo, desanima, como alguém que vê no seu caminho um rio intransponível, que chega e depara com aquela situação como aquele povo que saiu do Egito deparou com aquele mar, uma montanha do outro lado. Muitas vezes tem pessoas aqui nessa situação que já não sabem mais o que fazer, mas aquele que tudo pode está aqui. Se você nesta noite abrir o seu coração e tiver a coragem de dizer: Senhor, eu estou dessa forma, eu estou passando isso, eu não consigo fazer nada, tem de misericórdia de mim, entra na minha vida, entra com o seu poder, me toma pela mão, me tira, faz como o Senhor fez com Pedro, andar por cima das águas, tem de misericórdia de mim. O Espírito de Deus vai fazer isso na sua vida hoje. Aquela preocupação que você está com aquele problema seu, que só você e Deus sabe, que você não fala para ninguém, o Espírito de Deus está passando em revista, Ele está vendo, Ele sabe de tudo, ninguém esconde nada dos olhos dele. Os olhos dele é como chama de fogo, como diz o sábio Salomão, que ele está em todos os lugares contemplando os bons e os maus. Ele está vendo a mim e Ele está vendo você. Ele está vendo a sua família onde está. Entrega o Senhor nesta noite. Consagra a sua família na mão do Senhor. Consagra o seu esposo, a sua esposa na mão do Senhor. Obedece a palavra dele, que aí você vai desfrutar do melhor que Deus tem. Mas é se nós obedecermos a palavra de Deus. Soberano, amado, eterno Deus e Pai,
Graças te dou pela sua infinita misericórdia, da qual o Senhor tem usado com cada um de nós, de ter nos preservado com vida até o dia que se chama hoje, ter nos livrado de todos os laços do inimigo, daquele que fica 24 horas tramando, querendo nos destruir. Mas o Senhor acampa os anjos do Senhor na nossa volta. É o Senhor que nos livra. Esta é a razão que nós estamos aqui nesta noite. É a sua bondade, a sua misericórdia. Quem de nós, Senhor, poderia por nós mesmos estar aqui, Senhor, se não fosse o seu Santo Espírito, se não fosse a sua bondade, se não fosse a sua misericórdia? Querido Deus, eu quero pedir agora, na fraqueza que há em mim, mas eu não estou olhando por mim, eu estou olhando para o Senhor que nos amou ao ponto de mandar o seu Filho tomar o nosso lugar ali naquela cruz. Eu sei quanto o Senhor ama o rebanho do Senhor, cada uma das suas ovelhas. Eu suplico o Senhor agora em favor da vida de cada um de nós, dos meus irmãos que estão aqui, Senhor. Quantas vezes nós estribamos no nosso entendimento, Senhor, e o Senhor está falando conosco, nós estamos querendo ser sábio aos nossos olhos, e nós estamos sofrendo, nós estamos apanhando, e o Senhor está vindo e nós não permitimos o Senhor entrar com providência e nos livrar e nos colocar na sua sombra, do seu esconderijo, aonde nós poderemos habitar com segurança. Querido Deus, a tua palavra diz que o Senhor conhece que a nossa natureza é pó, que nós somos tão frágeis, e nós somos como uma criança que depende do pai e da mãe, caso contrário ela não vai sobreviver. Assim somos todos nós aqui nesta noite, dependentes do Senhor. Então tenha de misericórdia de cada um de nós nesta noite. Venha, Pai, nos toma pelas mãos, nos guia, Senhor, pelo teu caminho, nos livra dos caminhos maus. Ilumina, Senhor, os nossos olhos, dai-nos discernimento, nos mostra, Senhor, qual é a tua vontade, Pai, para a sua igreja. Abençoa todos, Pai, aqueles que estão aqui preocupados, sobrecarregados as suas mentes. Envia a tua unção que despedaça o jugo. Tira, meu Pai, o peso, que todos possam sair daqui livre, glorificando o teu nome. E eu, Senhor, como o servo do Senhor, que a tua graça e misericórdia me colocou aqui, como o Senhor diz, para nós curar os enfermos, para nós libertar os oprimidos. E eu creio, Senhor, na tua palavra, porque o Senhor diz: esses sinais hão de acompanhar os que crerem, no meu nome expulsarão os demônios. E é na autoridade do nome do Senhor que eu me levanto com toda a hoste infernal da maldade, contra toda essa hoste que traz angústia, que traz divisão, que traz separação, que traz sofrimento, que traz tristeza na vida do teu povo. E eu te digo que sai agora, que solta todos eles agora. E eu te ordeno, na autoridade do nome de Jesus, eu me levanto contra todo o principado e potestade das trevas e te digo: saia em nome de Jesus. Bate em retirada e te peço, Pai, envia agora anjos na casa do teu servo. Envia anjos poderosos, Pai. Tira, meu Pai, todo espírito de contenda, todo espírito de tristeza, de amargura, meu Pai, que tem assolado famílias, oh Deus. Joga por terra agora. E eu declaro-os livres pelo poder que há no nome de Jesus. E eu chamo sobre a vida de toda a igreja do Senhor a vida e vida em abundância que o Senhor conquistou sendo preso ali naquela cruz. E que a paz do Senhor venha reinar em cada coração, em cada vida. É o que eu te peço, e Deus de já eu te agradeço, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe o Deus. Glória a Deus. Aleluia. Feche os seus olhos. Aleluia. Vamos ministrar aquela canção, Tocou-me, queimou no meu espírito. Tocou-me de paz, Ele encheu meu coração. Quando o Senhor
Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Mais uma vez, tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Enquanto o querido irmão Francisco ministrava a palavra, o Espírito de Deus falou comigo: eu estou tocando, eu estou transformando trevas em luz, eu estou trazendo paz, eu estou trazendo mudança, escape, livramento. Oh Pai, muito obrigado. Você pode levantar as suas mãos e agradecer. Você pode agradecer a Deus porque o seu final de semana vai ser diferente. Você pode agradecer a Deus porque o homem de Deus subiu aqui, liberou e bradou palavras. Aleluia, Pai, obrigado pela Tua palavra sempre tão viva, sempre tão poderosa, pela Tua graça, Deus, como o Senhor move, Deus, através de cada um de nós. Pai, nós recebemos o Teu toque, a Tua palavra, e nós cremos, meu Deus, que não há mais prisão, não há mais condenação, não há mais, oh Deus, opressão. Nós cremos na graça manifesta do Teu Espírito sobre a Tua igreja nessa noite. Obrigado, Jesus. Receba toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça redentora de Jesus Cristo nosso Senhor, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo acompanhem a sua vida hoje e para sempre. Que Deus abençoe a sua família. Você que trouxe a sua oferta, seu dízimo, não deixe de contribuir na casa de Deus. Tem o Pix, você pode fazer no QR Code. Tem o envelope, leva para casa, põe na sua Bíblia, leva, depois você traz uma oferta. Que Deus abençoe, cada semente se multiplique a 30, 60, 100 por 1. Que Deus te abençoe, tenham todos um final de semana abençoado. Sábado às 14 horas estaremos aqui com a graça de Deus. Amém? Vamos aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a todos com um maravilhoso final de semana.